quando soube que estava na segunda-feira de manhã para dar um testemunho, para falar com vocês, eu já fui me preparando, pedindo que o Senhor me conduzisse, porque às vezes a gente conta o testemunho, parece que é sempre a mesma coisa, mas eu sei que não é a mesma coisa, nem para mim, muito menos para você, porque cada vez que eu falo, é uma novidade, é o novo de Deus, é Deus que mexe novamente. Para aqueles que já escutaram, me encontram e dizem: olha, já escutei tantas vezes, mas é sempre como se fosse a primeira vez. E o novo para aqueles que nunca ouviram. Mas mesmo assim, eu me coloco em oração, vou me preparando, vou entregando nas mãos de Deus, e como eu fiz para esse dia. Mas hoje pela manhã, inclusive o tema é a alegria com Deus é certa, dessa pregação. E o Senhor já colocava no meu coração a respeito da cruz, que a nossa alegria passa pela cruz. A alegria certa, a alegria verdadeira, a alegria eterna, plena, passa pela cruz, pela renúncia. Mas hoje pela manhã eu acordei umas 5:30 da manhã para me preparar, para estar aqui com você, também rezar mais um pouquinho. E o Senhor falava muito forte comigo sobre a cruz, a força da cruz, o poder da cruz, do crucificado, da renúncia, de abrir mão de tudo por causa do reino de Deus, por causa do seu evangelho, abrir mão de tudo, de sentimentos, de pessoas, de querer, de vontades, por causa de Deus, pela causa de Deus, pelo amor a Deus. E aí, me arrumei muito cedo, fui comprar pão para as visitas, para os meus familiares que estão em casa. Na correria, não consegui acompanhar a animação, nem a oração do padre. Eu queria muito fazer isso. Mas quando eu estava chegando aqui, sintonizando a Rádio Canção Nova no carro, a primeira coisa que eu ouvi o padre dizer era: crucificado. Eu virei para o Fábio e falei assim: Jesus, a cruz de Cristo está no palco. Não, o padre está falando de crucificado, de cruz. Não, eu sei, ela está lá. E é o que eu queria, é o que eu quero. Falar com o povo, testemunhar que vale a pena renunciar, vale a pena fazer essa opção radical e definitiva por Jesus. Vale a pena ser de Deus, vale a pena gastar a juventude, ou a idade que você se encontrou com Ele, dali para frente, inteira ao Senhor, vale a pena. A cruz faz parte do segmento, do discipulado, aquele que se torna discípulo, aquele que resolve então responder ao Senhor com o seu sim, vai encontrar dor, cruz, sofrimento pelo caminho, não tem outro jeito. E se alguém te disse que isso não iria fazer parte da sua vida com Deus, é um mentiroso, te enganou. Se alguém ou lugar por onde você foi, no seu desespero, no sofrimento que você está vivendo ou estava vivendo, nas dores, nas lutas que você estava travando, se você procurou alguém ou um lugar, e esse alguém ou este lugar disse que não haveria sofrimento, que cruz é uma besteira, mentiu, te enganou, porque faz parte, as lágrimas fazem parte, as perdas fazem parte, as calúnias fazem parte, as humilhações fazem parte. Só que a diferença está em assumir tudo isso com Ele, com Jesus, abraçando a cruz de Cristo. E olha, eu não estou fazendo teatro, eu não estou encenando, a minha vida é assim.
Se você for ouvir cada membro da Canção Nova, a começar pelo nosso Monsenhor Jonas, Padre Jonas, o nosso fundador, a nossa vida é assim. A igreja é assim. A história dos santos é assim. O Papa é assim, vive isso. Jesus, os apóstolos, os discípulos, você e eu, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o seu lugar, lugar da vitória de Deus. Cruz não é sinônimo de tristeza, de melancolia, de depressão, de angústia, não, é sinônimo de alegria, de vitória de Deus. Aplauda a cruz de Cristo, aplauda o Senhor que venceu a morte, aplauda o Senhor que deu a vida por mim e por você. Aplauda mais forte ainda o Senhor que te amou até o fim. O amor de Deus alcançou o seu coração. A morte de cruz alcançou você, te trouxe até aqui. Eu gosto muito de fazer isso. De onde você veio? Fala bem alto, onde você veio? Pois é. Como que é o nome da sua rua? Apartamento é casa? Qual que é o número? O Senhor foi lá, Ele foi lá, Ele chegou até você, Ele olhou, mirou. Liana, mas eu não presto, você não sabe. Não quero nem saber. Deus sabe, mais que eu, mais que você, te conhece, e foi lá. Seu pecado, o meu pecado, atraiu sobre nós uma graça muito grande, o amor de Deus, o olhar de Deus, o carinho de Deus, a compaixão, a misericórdia, que é o próprio Jesus. O amor dele foi mais forte que a morte, o amor dele foi mais forte que as minhas mentiras, o amor do Senhor foi mais forte que a minha vida de drogadição, que a minha vida de desobediência aos meus pais, de bebedeira a ponto de beber até cair no chão. O amor de Deus me alcançou, foi lá, naquele lugar, naqueles bares, naquelas noitadas, nas baladas. O amor de Deus foi lá, quando eu namorava desregradamente, Ele foi lá, Ele insistiu. O amor de Deus me alcançou. Comecei a beber com 13 anos. E o Senhor já mirava, já tinha o olhar voltado para mim. Aliás, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te havia escolhido, olhado para você, cuidado de você. Como foi comigo? É com todos nós. Mas há um momento da vida que nós nos afastamos. Há um momento que eu me afastei. Houve esse momento, aconteceu essa hora. Ainda muito jovenzinha, 13 anos, com as primeiras goladas de cerveja e depois aumentando para uma bebida mais forte, uma coisa puxando a outra. Ia para lugares, para bares, ficava com os rapazes, marcava um lugar com meu pai ou minha mãe para ir me buscar. Eu bebia tanto que eu ia para outros lugares, mentia, ou fazia de propósito mesmo. Muitas vezes meus pais ligavam para os meus amigos para saber onde eu estava, porque dava a hora de chegar em casa, ou eles me buscarem naquele lugar, eu não estava mais lá. Eles voltavam para casa e não sabiam onde eu estava, e ligavam para os meus amigos, iam na delegacia, ia no hospital, atrás de mim.
Muitas vezes meus pais foram me buscar, eu caída, de tanto que eu bebia, caía no chão, debruçava em cima da mesa, todo mundo indo embora, ia embora e me deixava lá. O sofrimento da minha família foi esse, por um tempo. Com isso eu tive uma depressão, me cortava, me autoflagelava, tive problemas de estômago, intestino, porque eu bebia todos os dias. Quando eu não bebia, quando eu saía, quando não era quando eu saía, era dentro de casa mesmo. No canto da minha sala, da sala da nossa casa, tinha aqueles barzinhos, como diz o Dunga, muito cafona, está fora de moda já, mas tinha ali no cantinho. E quando minha mãe e meu pai não deixavam eu sair de casa, eu me revoltava muito, ia lá, pegava 1 litro daquela bebida, levava para o meu quarto e bebia, para me acalmar, diante da minha revolta, diante das minhas loucuras, a bebida me acalmava, e acabou causando uma dependência. Eu bebia quase todos os dias, tive problemas na escola, reprovei, me tornei uma pessoa sozinha, triste. Isso durou uns 3 anos, até eu ter o meu encontro pessoal com Jesus, que foi aí, nesta fase, o meu encontro e o da minha família. Porque uma vez que uma pessoa da nossa casa, já que vocês rezaram assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma vez que faz a opção por Deus, mesmo que leve um tempo, 2, 3, 4, 5, 10 anos, a graça vai acontecer, ela virá. Se Deus te trouxe aqui, e você é o único da sua família, louve o Senhor, porque foi uma escolha, está sendo uma escolha. Aguenta firme, vai até o fim. Minha mãe está ali, dá um tchauzinho. Ela aguentou firme, ela foi muito firme. Tinha dias que ela dizia para mim assim: você só vai sair de casa se você rezar um terço antes conosco, porque não tinha mais como prender, não tinha mais como me segurar. Você só vai sair de casa, você quer sair? Então você vai sentar aqui no sofá e você ainda vai rezar um terço com a gente. Eu não rezava nada, mas eu estava ali, e ela também. Eu saía de casa, não voltava para casa, minha mãe estava ali rezando o terço com meu pai. Quando ela acabava de rezar o texto, depois ela me contou isso tudo. Quando ela acabava de rezar o texto, alguém ligava, dizia: olha, vem buscar sua filha em tal lugar. Olha, sua filha está aqui. Nossa Senhora já preparando tudo. Às vezes eu chegava bêbada em casa, xingava, batia a porta, gritava. Quando eu deitava na cama, eu sentia uma mão pesando sobre a minha cabeça. Era minha mãe, rezando em línguas, pedindo o Espírito Santo sobre mim. Muitas vezes eu chegava em casa de madrugada, bêbada, e lá em cima do meu travesseiro estava escrito assim: Jesus te ama, e eu também. Tinha bilhetinhos nos armários. Foi o jeito dela aguentar firme. Ela foi até o Senhor, ela e meu pai foram para encontro de casais, foram para o grupo de oração, eles foram atrás. Então, você que está aqui, você é um privilegiado. Deus está te munindo, está te dando armas, está te dando força, para você voltar para a sua casa, tomar posse do seu lugar. Está te fazendo intercessor, está te fazendo intercessora, está fazendo você entender que o silêncio às vezes é muito melhor e muito mais eficaz do que você ficar buzinando na cabeça daquela pessoa que você gostaria tanto que estivesse aqui e não está ainda. Está te ensinando que a sua força está na palavra de Deus, na Eucaristia. O Senhor está te ensinando que vai valer a pena, que já está valendo a pena você assumir esta cruz na sua casa, na sua família, porque talvez você, mãe, esteja passando o que a minha mãe passou, você, filho, talvez esteja na minha condição, você, pai, também a mesma coisa, e por aí vai.
Se não é o filho, é o marido, é a esposa, é o neto, é o sobrinho. Os problemas que nós enfrentamos hoje são muito parecidos. Talvez sejam os mesmos, só mudam os endereços. Mas para dizer tudo isso a você, você é um privilegiado, você é um escolhido. Uma vez que Deus toca uma pessoa, mesmo que leve um tempo, e aí paciência, calma, espera, a graça vai acontecer. A graça já está chegando, já está acontecendo. Então a partir desse encontro pessoal com Jesus, em 93, com 16 anos, meus pais já estavam na caminhada, num grupo de oração, no encontro de casais. A partir dessa decisão, o Senhor realizou uma cura física em mim. Por causa da bebida, eu tive problemas de estômago e intestino. Quando eu perdoei os meus pais, naquele encontro de jovens, onde aconteceu o meu encontro pessoal com Jesus, lá na minha cidade, Vitória, no Espírito Santo. O encontro que eu fiz com o Padre Léo, ele tinha ido, isso, aplauda, nosso intercessor, nosso amigo, diante de Deus. Eu fui naquele retiro de jovens, depois de uma noite terrível, porque o meu grau máximo de loucura foi tomar álcool de cozinha. Então depois dessa sexta-feira, onde eu tomei, entrei num coma alcoólico, fui enviado para o hospital mais uma vez. No sábado ia acontecer esse encontro, eu fui para aquele retiro, e toda a graça aconteceu ali através de um perdão que eu precisava dar aos meus pais, diante da ausência deles na minha vida. Não por culpa deles, mas porque eles entendiam que a forma de nos amar, a mim, aos meus irmãos, era trabalhando para nos dar o sustento, e por isso, trabalhando muito, a ausência que acarretou toda a minha carência afetiva. Repito, eles não têm culpa, porque quantos vivem assim e não buscam esse caminho? A decisão é pessoal, a escolha é pessoal. E por causa dessas carências, eu fui buscando na bebida, nos rapazes, supri-las. Tive então o meu encontro. O Senhor me curou da minha gastrite e de um problema de intestino que eu tinha por causa da bebida. De tanto que eu bebia, eu evacuava sangue. O Senhor me curou naquele dia. O Senhor curou as minhas carências. Começou então um processo de cura interior muito lindo, muito grande. E da minha parte, munida dessa graça de Deus, cheia dessa graça, desse amor de Deus, que foi lá no fundo do poço e me retirou, eu comecei a dar os meus passos, porque eu encontrei o amor da minha vida. Eu encontrei o Senhor. Eu que já tinha, desculpa dizer, mas passado na mão de um monte, que tinha enchido a cara e achava que aquilo era diversão, achava que aquilo era alegria, aquilo me dava prazer, porque eu, muito tímida, mas quando bebia, me relacionava bem, conseguia mais amigos, mas voltava para casa, era solidão total. Eu encontrei então o Senhor, o amor da minha vida, aquele que preencheu, aquele que me curou, aquele que me salvou, aquele que me resgatou. Ele me tirou de lá daquela fossa, e eu não tinha mais vontade. Era uma alegria, era uma satisfação que eu tinha, era uma vida nova. A vida nova aconteceu para mim. Então da minha parte, eu fui buscá-lo. Eu li a Bíblia, eu engoli a palavra de Deus. Não conhecia canção nova ainda. Aliás, no meu tempo difícil, entre os 13 e 16 anos, alguém mandou para mim uma fita cassete de um tal de Padre Jonas pregando sobre jovens construindo jovens.
eu escutei aquilo, mas não causou efeito nenhum em mim. Então, meu primeiro contato com a Canção Nova foi uma fitinha cassete, que uma pessoa, vendo a situação da minha mãe, o desespero da minha mãe, enviou para mim essa fita, que eu a tenho até hoje. E eu fui buscando a palavra de Deus, eu fui rezando o terço, rezava o terço todos os dias, eu ia me confessar toda semana. Chegou numa hora que o padre falou assim: minha filha, isso aí já foi da semana passada. Eu falei assim: padre, eu estou aqui, o senhor então reza por mim, porque eu me sinto muito impura, muito indigna de tudo que Deus fez na minha vida, então reza. Então toda semana eu tinha essa sede de estar dentro da igreja, de buscar a Eucaristia. Eu ia para a fila da comunhão, pedindo ao Senhor que me curasse na minha afetividade e na minha sexualidade, equilibrasse a minha afetividade e sexualidade, porque estavam estragadas. A comunhão para mim era força, era cura, era minha declaração de amor a Deus, era meu alimento de todos os dias. Passei a jejuar. Eu fui buscando, eu fui lendo, eu fui querendo estar então perto desse amor, porque Ele me dava vida. As coisas mudaram. Foi difícil para minha mãe e meu pai acreditarem em mim, porque eu mentia muito, eu desobedecia muito. Então eu me submeti a não sair de casa, a então mostrar e dar confiança a eles, para que eles acreditassem em mim. Deus foi colocando pessoas no meu caminho. Eu ia atrás de todos os encontros de jovens que tinha. Entrei então num grupo de oração, porque a espiritualidade que me conquistou, a espiritualidade daquele retiro que eu fui fazer com o padre Léo, era da renovação carismática. Eu me identifiquei. Naquele mesmo dia, no mesmo dia que eu tive o encontro com Jesus, eu fui batizada no Espírito, já orava em línguas. Então era a espiritualidade que havia me conquistado, porque a nossa igreja é muito rica, é maravilhosa, mas essa foi a espiritualidade que me conquistou, que me trouxe de volta. Então eu fui para os grupos de oração, fiz a experiência de oração, seminário de vida no Espírito, bendita renovação carismática, que trouxe para mim de novo, que me resgatou, que firmou a minha fé, que me ensinou a ser uma mulher de Deus, e me ensina, porque a espiritualidade da Canção Nova é da renovação carismática. Somos igreja, mas essa é a nossa espiritualidade, os dons, os carismas. Ingressei no grupo de oração. Primeiro ano do grupo de oração, fui trabalhar com crianças. Já no segundo ano que eu fui começar a cantar no grupo, animar. Fiz os meus encontros aqui na Canção Nova, encontros de músico. Fiz um encontro em Aparecida, naquela época, com aqueles encontros nacionais. Foi que eu tive primeiro contato com alguém da Canção Nova, que foi o Dunga. E eu olhava para aquele homem e falava assim: meu Deus, eu quero, me dar um pouquinho dessa graça que ele tem, dessa unção que ele tem, porque eu, na minha pequenez, lá no meu grupo de oração, Caminho da Esperança, de Jardim da Penha, Vitória, Espírito Santo, começando, animando ali, eu falei: me dá um pouquinho disso, desse jeito dele, é diferente, é jovem, é ungido. Foi o primeiro contato. Ele estava pregando em workshop de animadores, e foi o primeiro contato. Foi quando eu descobri então a Canção Nova, um jeito diferente de evangelizar. Passou mais um tempo, eu já bem firmada no grupo de oração, mesmo ainda jovenzinha, mas muito dedicada, buscando. Eu tinha uma sede muito grande, eu precisava alimentar aquilo em mim. Fiz o encontro então da renovação com Dom Alberto Taveira, onde numa das pregações ele falava sobre os vários tipos de vida consagrada, de consagração na igreja, e uma delas, a vida em comunidade. Eu estava naquele encontro muito questionada, porque eu já tinha ingressado na faculdade de licenciatura em Química, na Universidade Federal do Espírito Santo,
mas estava muito perdida, não sabia se era aquilo mesmo que Deus queria de mim, mas ao mesmo tempo sentia um vazio muito grande. Eu tinha muito medo daquele vazio que eu estava sentindo, de ser uma recaída, mas não era, era Deus já me incomodando para mais um passo na minha vida, mais uma decisão na minha vida. Foi quando Ele disse então sobre a vida consagrada numa comunidade. Aquilo abriu o meu coração, a minha cabeça, e eu senti uma força, algo muito grande dentro de mim, como resposta de Deus, que preencheu aquele anseio do meu coração, aquele vazio que eu estava sentindo, e eu tive certeza, é isso, Deus quer isso de mim. Diante de tudo que Deus havia feito na minha vida, todo o resgate que Deus havia feito na minha vida, Ele queria a minha vida para Ele, a minha juventude, o meu sim. A única comunidade que eu conhecia era a Canção Nova, por causa da música, por causa do jeito de evangelizar. Cheguei em casa, peguei o endereço da Canção Nova, escrevi para a Canção Nova, contei rapidamente o meu testemunho, a minha vida, e disse assim: olha, no finalzinho, eu quero morar com vocês, o que eu faço? Aí eu recebi um retorno, dizendo: calma, você precisa fazer um caminho vocacional. Estamos enviando as fichas, você preenche, e tal dia vai dar-se início ao encontro vocacional. Aí eu fui e vim para esse encontro. No primeiro encontro eu já tive certeza que aqui era o meu lugar, mas eu precisava fazer o caminho vocacional. A Canção Nova precisava me conhecer, e eu precisava também então conhecer de perto a Canção Nova. Isso aqui não existia, aquela rua asfaltada não existia. Imagina, 14 anos atrás. Quem aqui veio 15 anos atrás? Era assim? Não tinha nada. Não tinha nem essa cadeirinha aí confortável, porque se você acha que essa não é confortável, você tinha que ver 15 anos atrás como é que era. Tinha isso? Não tinha. Primeiro encontro que eu vim trabalhar como voluntária foi do De Grandes. Lotou a cidade, não tinha lugar para ninguém, choveu muito, era lama até o joelho, mas eu sabia, tinha certeza, aqui é o meu lugar, é isso que eu quero para mim. Eu teria muitas possibilidades, eu teria uma vida inteira profissional, e hoje cantando, com certeza, só que Deus queria um outro caminho para mim. O plano de Deus para mim era outro, e eu estava aberta, e fui seguindo o meu caminho vocacional. Fiz um ano desse caminho, dessa estrada, esse tempo maravilhoso de descoberta, até o final do ano de 98, ser chamada para ingressar na comunidade Canção Nova, em janeiro de 99. Vim para a Canção Nova, deixei pai, mãe, meus irmãos, minha família, minha terra linda, o Espírito Santo, deixei tudo, para então dar uma resposta a Deus. Vim para a Canção Nova. Quando nós ingressamos na comunidade, temos um tempo de formação integral nas casas de missão. Naquela época, a minha casa de formação era Queluz, e eu vivi aquele ano inteiro. Deus tinha pressa comigo, teve pressa comigo. Já em 99, no meu primeiro ano de comunidade, eu já comecei a cantar no palco lá do Rincão, nas missas das 7 horas. Não era isso que eu imaginava para mim, não era isso que eu tinha planejado, eu não sonhava com isso, eu não pensava nisso no meu caminho vocacional. O que eu queria era ser de Deus, era dar uma resposta, um sim para Deus.
não importava onde, em que trabalho que Ele fosse me colocar, porque hoje nós temos tudo isso, mas naquela época a gente não tinha. Tinha um palco, tinha televisão, tinha rádio, mas toda essa estrutura, não era isso. Eu queria ser de Deus, mas Deus teve pressa, e pelos meios de Deus, porque Ele quis, foi abrindo portas. Eu fui, por necessidade da missão, mais que qualquer coisa, pela necessidade da missão, eu fui cantar. Era muito difícil para mim, porque eu não gostava de me arrumar muito, que antes da minha conversão, eu me produzia, antes conversão é até o fim, né? Leva um tempo, é processo, é até o fim, nós vamos viver a nossa conversão diária, a renúncia diária. Mas até meu encontro pessoal com Jesus, eu me cuidava, eu malhava, mas tinha um outro objetivo, era para ficar com os rapazes, era porque a turminha fazia isso, a galera fazia isso, eu ia na onda também, tinha que ficar bonita e tudo mais. Mas depois que eu tive meu encontro pessoal, eu me fechei, eu renunciei a isso também. Eu entendia que para ser de Deus, tinha que ser feio, não podia usar brinco, não podia usar batom, uma ideia completamente errada. Então, ao vir para a Canção Nova, e já de cara, ter que enfrentar uma televisão, onde eu tinha que me maquiar, onde eu tinha que me cuidar, era muito difícil para mim, mas com a ajuda dos irmãos, da formação, homens e mulheres vivendo em sadia convivência, um ajudando o outro, minhas irmãs, eu fui me abrindo também a esse novo, a esse jeito novo de viver, de assumir a minha feminilidade, de assumir o ser mulher, de ser curada como mulher, para ser mulher nova, para ser testemunho para outras moças também. Enfim, nesse primeiro ano, o Fábio se apaixonou por mim, o Fábio que está no teclado, e ele já se declarou, dizia que gostava de mim, que tinha se apaixonado, que ele não aguentava mais segurar aquele sentimento. Eu virei para ele e disse: olha, o problema é seu, porque eu estou aqui na Canção Nova, eu vim para ser de Deus, o problema é seu, o sentimento é seu. Foi todo um processo também, porque eu fiz a opção, depois de ter me encontrado, ter feito a minha experiência com Deus, de consagrar a minha afetividade, a minha sexualidade, a minha vocação ao Senhor, a Nossa Senhora. E quando um namorado que eu tive, que foi muito difícil o relacionamento, terminou comigo, me dizendo coisas terríveis, eu recorri à Virgem Maria, Nossa Senhora, e disse para ela: olha, se a senhora existe, está aqui nas suas mãos a minha afetividade e a minha sexualidade. Se for da vontade de Deus, e se o Senhor quiser que eu me case, que eu tenha um marido, eu quero um homem de Deus. Eu estou pedindo isso a senhora, que da próxima vez que eu namorar, que seja para casar. Não quero ficar, eu quero o homem certo, na hora certa, vindo pelas tuas mãos. Isso levou 6, 7 anos, esperando no Senhor, até chegar na Canção Nova. E aí tem toda uma história que eu e o Fábio fomos vivendo, de aproximação, de santidade, de castidade, de busca da vontade de Deus, até que no ano 2000, depois de 9 meses, então, desse processo de caminho de namoro, só conversando, dialogando, descobrindo-nos um ao outro no diálogo, na amizade, nós, então, fomos buscar a vontade de Deus com os irmãos, com a própria comunidade, e começamos a namorar. Em julho de 2000. No final do ano,
O Fábio ainda não era da comunidade, porque vocês veem os músicos tocando aqui, imaginam, ou os nossos cinegrafistas, ou algumas pessoas nas barracas, e vocês imaginam que todos são da comunidade, todos fizeram uma opção de largar tudo como eu fiz e vir para cá para ser da comunidade Canção Nova. Não, nem todos são. Uns são funcionários, são pessoas que Deus mesmo foi atraindo até nós, que se sentiram chamados a estar conosco, a gastar a sua vida na evangelização, nesse jeito de evangelizar, nesse jeito de trabalhar para o Senhor. Mas nem todos são da comunidade, são funcionários. E eu quero que vocês aplaudam essas pessoas que se entregam e gastam a vida. Porque eles nos ajudam muito, eles nos completam. Aquilo que nós não trazemos no profissional, o Senhor foi atraindo essas pessoas a nós para nos ajudar na evangelização. Também são profissionais de Deus. O Fábio era um desses, que o Senhor trouxe para a Canção Nova, mas não era da comunidade. Então ele também sentiu um chamado de ingressar na comunidade. Já fazia um caminho vocacional antes de me conhecer, mas no ano 2000, o Fábio recebeu a sua resposta então de ingressar na comunidade. Ingressando na comunidade, ele teria que romper com a família, deixar a família, pai, mãe, os irmãos e o namoro. Então eu sabia que eu ia ficar um tempo sem beijar o Fábio, estar com ele. Pelo menos um ano era um tempo para isso, para ele se dedicar ao carisma Canção Nova, ao jeito Canção Nova, à formação da Canção Nova, também numa das casas de missão, de formação, que no caso dele seria Lavrinhas, bem próximo a nós. Eu sabendo disso, então pedi que no Natal daquele ano, o Fábio fosse até a minha cidade para conhecer a minha família, para os meus pais então terem um contato com ele, porque nós ficaríamos muito tempo distante. Fomos passar o Natal, saímos depois do aniversário do Monsenhor Jonas, e em dezembro, dia 21, depois fomos para a nossa casa, a minha casa em Vitória. Passamos o Natal com a minha família, as pessoas conheceram o Fábio, e eu precisava, eu e ele, retornarmos para o acampamento de Ano Novo, que começaria no dia 28 de dezembro. Naquele ano, 2000, era uma quinta-feira. Nós acordamos cedo, meu pai sempre arrumava as coisas muito rápido, ele ajeitava tudo, a mala, esperou meu irmão chegar do trabalho. Meu irmão naquela época trabalhava de escala, então esperou meu irmão chegar da escala dele de trabalho, despediu do meu irmão, dos meus dois irmãos, e atrasamos um pouco para sair, e pegamos o carro, porque ele se dispôs, ele e minha mãe, de nos trazer de carro. Eu tinha ido de ônibus, eles se dispuseram a nos trazer de carro até aqui. Paramos para almoçar, e depois do almoço descansamos um pouquinho ali na mesa mesmo, conversando e tal, e seguimos viagem. Como eu disse, nós atrasamos um pouco, e na altura de Mimoso do Sul aconteceu um acidente com o nosso carro. Eu não me lembro de nada, porque o último momento que eu me recordo, eu deitei no colo do Fábio. Meu pai estava dirigindo, minha mãe do lado dele. Eu deitei no colo dele porque estava depois do almoço. Fiz errado, mas foi o que me salvou. Eu deitei no colo do Fábio. O Fábio estava logo atrás da minha mãe. Meu pai gostava muito do padre Fábio de Mello, que na época era ainda frater, e gostava daquela música: ó Mãe Santíssima, me leva a Deus. Última lembrança que eu tinha era essa, que meu pai estava ali ouvindo aquela música, todos nós estávamos ouvindo aquela música, minha mãe com um terço na mão. E quando eu acordei, eu estava com muita dor em cima do Fábio, o Fábio jorrando sangue assim da testa,
e aquilo tudo apertado, e eu acordei assim assustada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, tudo escuro. Eu falei, não acredito o que está acontecendo. E as pessoas balançando o carro e quebrando o vidro. E o Fábio falou assim, Eliana, levanta, sai. Eu falei, mas eu não consigo, eu estava com muita dor. E aí ele saiu, passou por cima de mim e passou pela janelinha aqui, estava bem pressionado, né? Estava bem esmagado. Então passou por cima de mim e saiu. Depois outras pessoas os carros foram parando. Tinha um posto do Ibama bem perto, foi nos ajudando a sair. Eles foram nos ajudando a sair do carro, retiraram minha mãe. Eu não vi o meu pai. Alguém passou de carro, me colocou dentro do carro e me levou logo para um posto de saúde mais próximo. Eu sentia muita dor, muita dor. Quando me colocaram no asfalto, eu não conseguia mexer minhas pernas. Aí logo imaginei que eu tinha perdido os movimentos da perna. Eu não estava acreditando no que aquilo tinha acontecido. Eu só falava assim, não acredito, meu Deus. Mas no momento que eu então tive consciência de que aquilo não era um pesadelo, era real, eu comecei a cantar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. Era a música que eu cantava direto. Senhor é minha luz, a minha salvação. Quem temerei, quem temerei. Fomos transferidos. O acidente aconteceu diante do laudo por volta das 3 horas da tarde. E todos os sinais de Deus também nisso. E nos levaram, eu e o Fábio, para um hospital em Cachoeiro do Itapemirim, que era onde tinha então uma estrutura para nos acolher. Nessa altura eu não sabia onde estava minha mãe. Depois eu fiquei sabendo, ela teve que voltar para Vitória. Meu pai, não tive mais notícia dele. E aquele desespero, aquela correria toda. Fomos internados, fizeram as radiografias. Aí nas radiografias viram que eu tinha quebrado a clavícula, a bacia em 2 lugares, o meu braço, meu pulso. E a mais grave para mim era no meu braço, onde eu tive que colocar platina nesse braço, nessa parte. Do Fábio, eu tinha quebrado a cabeça do fêmur, teria que fazer uma cirurgia. Eu e ele precisávamos então fazer uma cirurgia de urgência. Passei aquela noite então no hospital com muita dor, toda quebrada, não tinha médico. Só no outro dia que os médicos viriam para engessar, para ver o que tinha que engessar, porque era muita fratura. Então o que queria tratar primeiro? Teria que ser as mais graves primeiro, a cirurgia. Por causa da fratura na bacia, eu não conseguia urinar. Os médicos ficaram com medo de ter perfurado a bexiga, ficavam esperando, não queriam colocar sonda, todo aquele processo. Ficamos no mesmo quarto, eu e o Fábio. Logo alguém da comunidade, a Alzinha e a Simone, foram para lá estar conosco. O Padre Jonas já ligou, Luzia, todo mundo movimentando. Quando foi na sexta-feira à tarde, a minha tia chegou e foi conversar comigo, me abraçou, minha tia Luciene, e foi conversar comigo. E eu fui perguntando, tia, e minha mãe? Ah, sua mãe voltou, ela muito calma, sua mãe voltou. Ah, e as coisas, e o carro? Nossa, tá tudo, pode ficar tranquilo. E as malas? Não, fica tranquilo. Meu pai sempre contava, ele era caminhoneiro, trabalhou muitos anos na estrada, e dizia que quando tinha acidente, né, o povo depenava o carro, né? E eu fiquei preocupada, cadê as malas? E o meu pai? Para onde que ele foi? Ela segurou no meu rosto e falou assim, ah, Eliana, seu pai não aguentou, seu pai morreu. E eu chorei, e tinha caco de vidro dentro do meu olho. Foi a hora que eu chorei, escorrendo lágrima e vidro. Nossa, passou um filme na minha cabeça, com meu pai
com toda a experiência que eu tinha tido com ele, meu pai, muito paciente, a vida inteira comigo, diante de toda a minha história, muito paciente. Meu pai morreu, tinha morrido. Depois chegaram os médicos para dizer qual seria então o processo que a gente ia viver, o tratamento e tudo mais. Eu teria que ficar pelo menos uns 3 meses de cama, pelo menos mais 3 meses de recuperação para voltar a andar. O Fábio, a mesma coisa, teria que voltar para a casa dele, então eu teria que interromper o ingresso dele na comunidade Canção Nova. Ele não poderia entrar mais naquele ano, teria que se recuperar na casa dele em São José dos Campos, com a família. E eu teria que voltar para minha casa, me afastar da comunidade para me tratar também. E a gente foi seguindo o que era a orientação do médico. Minha mãe não tinha condições de cuidar de mim, porque tinha levado uma pancada muito forte na cabeça, com um acidente. Então eu fiquei com essa minha tia, na casa dela, e ela foi cuidando de mim. Logo na casa dela eu pedi para que ela colocasse. Eles alugaram uma maca para eu ficar lá. Eu não poderia me movimentar muito, tinha que ficar só numa posição. Mas eu logo pedi que tivesse uma cruz bem na minha frente. Porque era um tempo de sofrimento que eu tinha que passar. Uma vez que eu fiz a minha opção de ser de Jesus, uma hora isso ia acontecer. Entre tantos outros momentos, entre tantas outras situações, ninguém me enganou. Eu sabia que ia ser assim. Pedi que eu recebesse a Eucaristia todos os dias, mas ela não frequentava a igreja, só ia à missa aos domingos, mas eu não conheço ninguém. Olha, se vira, eu preciso receber Jesus todos os dias, porque senão não vou aguentar. Tinham dias, tinham noites que eu chorava, tinha muita dor, eu colocava um pano na minha boca e chorava, gritava, para ninguém escutar, com um pano na boca, e oferecia toda a minha dor, todo o meu sofrimento por aquelas pessoas que sofriam mais que eu, porque eu sabia que aquilo ali não era nada, diante de tanto sofrimento que outras pessoas passavam. Eu sei que aquilo não durou muito. Aqueles 6 meses que os médicos tinham pedido para mim, foram reduzidos em 3 meses no total. Em 3 meses eu estava voltando para a Canção Nova. Tudo aquilo que os médicos tinham falado, que eu não ia movimentar meu braço, que eu não ia movimentar mais a minha mão. Quando eu levantei daquela maca, eu fui passar pelo espelho, tinha um buraco aqui na minha nádega, embaixo aqui, um buraco, que aí depois o médico foi analisar, foi quando eu deitei no colo do Fábio, e o banco do carro, porque o acidente foi todo no lado do meu pai, o banco do carro dele, o banco onde ele estava sentado, foi todo para trás e esmagou a minha perna. Eu não sabia, era tanta fratura que os médicos não viram isso. Quando eu voltei a andar de novo, foram descobrir que meu pé tinha quebrado, mas era tanta fratura que eles foram tratando das outras, que só depois que eu fui tratando dessas coisas. Mas enfim, voltei para a Canção Nova. E na Páscoa do ano 2001, eu estava testemunhando, na Semana Santa de 2001, eu estava testemunhando toda a maravilha que Deus tinha feito na minha vida. Sim, maravilha. Foi um tempo de dor, de cruz, de sofrimento. Até o dia que eu cheguei na minha mãe para voltar para a Canção Nova, eu disse: mãe, você quer que eu fique aqui? Você quer que eu fique aqui com você? Meu irmão adolescente, meu outro irmão, os 2 adolescentes na época. Você quer que eu fique aqui? Minha mãe disse assim: não, seu lugar é lá. Você vai, Jesus vai ficar aqui. Seu lugar é na Canção Nova. Jesus vai ficar aqui comigo. E eu vim. Passaram-se os anos. Continuei meu tratamento aqui. Casei com o Fábio em 2004. O Fábio ainda tinha uma situação pendente, que era a perna dele. Fomos morar em Portugal. Sofremos muito. Não com a missão, porque a missão foi maravilhosa, mas porque o Fábio, com a fratura da perna,
sofreu muito, porque a bacia acabou quebrando de novo o osso, a cabeça do fêmur, precisou colocar uma prótese, precisamos retornar ao Brasil. Retornamos ao Brasil em 2005, foi aí que nós decidimos engravidar. Eu estava grávida de 3 meses e o Fábio fazendo a cirurgia da colocação de prótese na perna. 2006 o Daniel nasceu. Com o nascimento do Daniel, foi uma gestação linda, maravilhosa, mas quando ele nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Então, sofrimento me acompanhando. Recuperei, gravei aquele CD Espera no Senhor. Ainda grávida do Daniel, gravei um CD de Salmos, um barrigão de 7 meses, estava cantando: nossa alma como um pássaro escapou. A missão continuava, e eu tinha que dar tudo. E depois veio o Barco à Vela. Quando eu quis engravidar de novo, a Canção Nova veio com uma proposta de uma gravação de DVD. Eu disse: cada coisa no seu lugar, então vamos gravar o DVD primeiro, depois, porque com o Daniel foi uma loucura. Eu estava na missão e fazendo, e grávida, e fazendo, não, calma, agora eu aprendi, cada coisa no seu lugar. Gravamos o DVD, e depois começamos a tentar novamente o segundo filho. Foi quando veio a Helena, que está ali, em 2011. Mas as lutas não pararam, porque quando a Helena estava aqui, e de 7 meses de novo, eu descobri que tinha um tumor no peito esquerdo, e grávida, fiz a cirurgia para tirar esse tumor, que graças a Deus era benigno. Mas como evangelizadora que sou, com sede de evangelizar, de gastar a minha vida, fui gastando na missão, até ter um esgotamento físico muito grande, emocional e espiritual também, o ano passado, 2011, até o início do ano passado, um esgotamento muito grande, onde eu cheguei até não acreditar em Deus, onde a minha força era a palavra de Deus e a confissão. Eu perdi as minhas forças. Eu trouxe meu caderno, você não vai poder ver, mas qualquer página que você abrir aqui, qualquer página, abrir nessa aqui, ó. Eu falava para Deus. Foi meu caderno de 2010 e 2011. Fortalecer esses braços cansados, firmar os joelhos vacilantes. Haverá aí uma estrada, um caminho que será chamado Caminho Santo. Fortalecer esses braços cansados. E a minha oração: sim, sim, Senhor, eu estou cansada, completamente sem força, sem vida. Os joelhos vacilaram, eu me sinto muito fraca e triste. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu fugirei? Eu te entrego a minha vida para que você possa intervir. Intervenha nos meus afetos, na minha sexualidade, no meu CD, nos meus sentimentos, meus relacionamentos. Intervenha no meu casamento, Senhor, intervenha. Me sustenta, Senhor. Me sustenta, me intervenha no CD, que eu estava preparando um CD. Eu não tinha nem força para gravar um CD. Não queria gravar. Foi quando eu pedi ajuda para o Padre Roger e o Tiago Tomé. Me ajuda a gravar.
Só eu tinha que lançar um CD solo. Eu não conseguia cantar. Me ajuda. Foi aí que surgiu o Encontramos o Cristo. Foi por isso que surgiu o Encontramos o Cristo. Eu disse: me sustenta, Senhor. Tua força é maior que eu. E eu pus um balãozinho aqui, ó, fortalecer esses braços cansados. O que eu estou falando, se abrir meu caderno vai ser assim. Eu tenho aqui, ó, pedir ajuda na oração. Para Elka, para Paulinha, para Nery, para Geise, para minha mãe, para Ariana, as pessoas que naquele dia eu precisava ligar e pedir, ó, reza para mim. De madrugada eu passava mensagem, reza para mim. Era o que me ajudava. Desculpa. E aí eu resolvi colocar dentro da minha agenda a foto. Vocês não vão conseguir ver, do carro que sobrou do carro do dia do meu acidente. Eu resolvi colocar dentro do caderno bíblico essa foto e a carta que meu pai escreveu para mim. Ele não sabia escrever, ele tinha até a 4ª série. Dentro do meu caderno, para eu ler todo dia. Eu não tinha força. Eu tinha a foto, a palavra de Deus e a carta do meu pai. Por quê? Para eu me lembrar de onde Deus tinha me tirado. Para eu me recordar das maravilhas de Deus na minha vida. Para eu não sair daqui. Porque mesmo sem força, mesmo vivendo tudo que eu estava vivendo, eu tinha certeza, aqui é o meu lugar. E continuo vivendo um monte de coisa, mas eu tenho certeza, eu não consigo tocar. Eu não conseguia tocar, eu não sabia, mas alguma coisa me diz, aqui é o meu lugar. Essa coisa é Deus, é mais que coisa, é uma pessoa, é Deus. Ele diz, aqui é o seu lugar. Aguenta firme. Você não está sentindo, mas fé não é sentimento. Fica, aguenta firme, vai até o fim. Não sai não. Aqui é o seu lugar. Até que eu me lembrei da minha mãe, dizendo, quando ela fez uma agapiterapia, um retiro de uma semana, ela disse, depois que ela voltou daquele retiro, olha, o dia que vocês quiserem ganhar um presente meu, eu vou dar de presente para vocês, para mim e para os meus irmãos. Ela disse isso, vou dar de presente para vocês um retiro que eu fiz. Mudou a minha vida. Quando eu cheguei no ponto máximo, quando eu fui no psiquiatra, o psiquiatra disse assim para mim, você está com uma insônia profunda, está com ansiedade severa, início de depressão, me deu um monte de remédio. No outro dia, eu liguei para minha mãe, mãe, eu quero ir para esse retiro, eu não vou, isso aí não é para mim. Mãe, lembra que você falou? Lembro, eu quero ir nesse retiro. Ela falou assim, segunda-feira eu estou depositando dinheiro para você. Você vai, é o presente que eu estou te dando. E eu fui. Eu cheguei naquele retiro, num estado que eu não queria ver ninguém. Eu estava morta. Na primeira noite do retiro, fui para a capela sem vontade, sem nada. Cheguei naquela capela, a moça, a Reinalda, que ia conduzir, ela entrou e disse assim, olha, Deus mudou todo o retiro. A passagem que Deus me deu para essa noite, para a gente começar, eu estava achando, eu preparei esse retiro inteiro, esses meses, e Deus me falava sobre a samaritana. Mas quando eu estava no meu banho agora, vindo para a capela para conduzir a adoração, o Senhor me falou que a palavra que Ele tem para nós é a tempestade acalmada. Aquilo já mexeu comigo, porque na gravação do DVD Barco à Vela,
A passagem que o Senhor me deu foi da tempestade acalmada. Eu estava morta, mas nem tanto. Eu consegui sentir que ali Deus queria falar comigo. E ela disse assim, começou a rezar da tempestade, entrega então, não tenha medo, confia, porque a tempestade da sua vida o Senhor vai acalmar, nananana. Olha, está me vindo até uma música agora, que eu acho que é evangélica, que diz assim, ele está dormindo e já vai acordar. Ele está dormindo e já vai acordar. Aí eu falei, não, está de brincadeira comigo. Essa música, esse trechinho foi um canto inspirado que Deus me deu na gravação do DVD, depois da música Espera no Senhor. E ela falou, ela não sabia, falou que era uma cantora evangélica. Eu estava ali. Peraí. Deus está nisso. Ele me trouxe até aqui. O que Deus está aprontando comigo? Daqui a pouco fez um momento de silêncio, ela rezando. Aí ela diz assim, vocês estão escutando esse barulho? Olhem para o teto. Era uma capela branquinha, novinha, tinha acabado de ser pintada, e tinha um passarinho se debatendo, e no teto estava todas as marcas de sangue daquele pássaro, porque ele entrou ali, as janelas eram só no alto, ou melhor, só embaixo. Ele ficou preso ali, estava se debatendo, e ela começou a dizer que aquilo ali era o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus sendo derramado. E eu olhei para ali e falei assim, não, desculpa Senhor, mas esse passarinho sou eu. Estamos dentro de uma capela, pensei comigo, Deus falando comigo, estou dentro de uma capela, esse passarinho morrendo, sou eu. Estou na Canção Nova, 13 anos, dei tudo na missão, me esgotei, Senhor. Estou morrendo dentro da Canção Nova. Minha fé está morrendo, está tudo morrendo em mim. Eu sou esse passarinho, mas como esse passarinho, se debatendo, e mesmo assim se debatendo, ele não sai daqui de dentro. Sou eu também. Eu não posso sair, mesmo morrendo eu tenho que permanecer e ir até o fim. Mesmo me acabando, derramando meu sangue, me esgotando, nem acreditando muitas vezes, eu tenho que ficar aqui até o fim, porque aqui é o meu lugar. A igreja, a Canção Nova, a minha família, esse retiro, aqui é o meu lugar. Não dá mais para voltar atrás. Aqui é o meu lugar, mesmo sem forças. Aqui é o meu lugar, mesmo derramando meu sangue, mesmo em lágrimas, mesmo sofrendo muito. Aqui é o meu lugar, não dá para voltar. Porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei quem me resgatou. Eu sei quem me tirou daquela vida de drogadição. Eu sei quem estendeu seu braço forte e santo para me levantar. Eu sei, eu fiz a experiência. Eu senti o amor de Deus. E uma vez que eu senti esse amor, eu não posso voltar atrás. A tentação é grande, a luta é grande, o sofrimento é grande na sua vida. As perdas parece que vão acabar conosco, as humilhações, mas não saia. Aguenta firme, vai até o fim, mesmo estrupiado, arrastando, caindo e levantando, vai até o fim, continua. O seu pecado não pode te separar do amor de Deus. A perda desse ente querido não pode te separar do amor de Deus. A morte não pode te separar do amor de Deus. A depressão não pode te separar do amor de Deus. Pega isso tudo e olha, corre para a cruz. Corre e abraça. Abraça a cruz, fica com ela. Pega tudo isso, todas as dores, toda a luta, todo o sofrimento, todas as perdas, as humilhações, as calúnias. Fica com ela. Fica
Fica com a palavra, fica com o terço, fica com a Eucaristia, fica com Nossa Senhora, fica com os santos. Olha os testemunhos de um povo, de pessoas que estão dando a vida, que estão sofrendo como você também, mas já estão um pouquinho lá na frente, porque acreditaram e resolveram abraçar a cruz. Aguenta firme, você vai conseguir. Mesmo, vou repetir, morrendo, estrupiado, com câncer, com tudo que você tem, vai até o fim, continua no seu grupo de oração, continua com a sua família, continua no seu casamento, continua na sua comunidade, continua nessa igreja católica, apostólica e romana, continua. E depois que eu voltei desse retiro, eu compus essa canção, que vai ser o trabalho que Deus está me dando a graça de preparar para vocês, que vai se chamar Saudade de Ti. Com muita luta eu estou gravando esse DVD, mas é exatamente o que eu sofri, as lutas de todos nós. O público-alvo para esse trabalho que Deus colocou no meu coração não são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não. São as pessoas que já tiveram uma experiência com Ele, mas que no meio do caminho desistiram. Perderam pessoas, perderam cargos, foram decepcionados, perderam a fé. É para você que eu estou gravando esse trabalho. Você que está com saudade de Deus, você que se afastou, como eu. Mesmo estando na caminhada, a gente corre esse risco. Não tenha medo, mas o mais bonito, o mais importante, não é ficar longe, é vir para perto, é voltar. Eu voltei, e aqui é o meu lugar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até Deus me provar o contrário. Assim é na sua vida também. Assuma o seu lugar, dentro da igreja, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Você é de Deus, e isso ninguém pode tirar. Você tem a marca do Senhor, a marca da vitória. Você tem ela, você é do Senhor. Fica de pé. Estava com saudade de ti, estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei, quando eu mais precisava. Canta comigo. Estava com saudade de ti, estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei, não te procurei, quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar, sem ti não posso ficar. Mais uma vez, mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso